alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. A partir de agora iniciaremos mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Débora Lívia. Eu te convido a pegar o teu material de estudos, caderno, lápis, caneta, livros e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a nossa querida língua portuguesa, tá bom? A aula de hoje, para que você já se localize, é sobre verbos. Vamos continuar estudando esta classe gramatical, mas dessa vez analisaremos as formas nominais do verbo. Você sabe o que é isso? Vamos lá. Para início de conversa, eu trouxe aqui uma tirinha da Mafalda, né? Onde nós temos o seguinte: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Então, se nós observarmos, né, nós temos Mafalda diante da TV e ela provavelmente está assistindo, né, contemplando algumas propagandas. Nós já estudamos e já sabemos que o texto publicitário ele é marcado pelo uso dos verbos no modo imperativo. Afinal de contas, você lembra o que é o modo imperativo? É aquele modo verbal que expressa uma ordem, uma solicitação, desejo ou pedido. Então, Mafalda, muito provavelmente, pelas pistas que temos no texto, está assistindo algumas propagandas. E ela acaba, ó, clac, desligando a TV porque isso é muito inquietante para ela. E ela começa a perguntar o que eles pensam que nós somos, né? Para que digam, né, o que nós devemos usar, o que nós devemos vestir, comer, beber. Mas logo depois, pouco tempo depois, Mafalda está refletindo. Mas afinal, o que nós somos? Por que nós assistimos? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas mídias, pelo texto publicitário, porque muitas vezes nós somos iludidos, né? Então ela se coloca nesta posição de reflexão e, claro, nós nos enxergamos aqui nesta menina, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a presença explícita, marcada dos verbos já no primeiro quadrinho, né? Eles estão marcados entre aspas, né? Nós sabemos que as aspas são sinal gráfico, que indicam o quê? Que esse texto, né, essas expressões, elas não são da Mafalda. Essas expressões foram retiradas de um outro texto, de um outro lugar e complementaram a fala da personagem. Então, o texto aspeado é aquele texto que, na maioria das vezes, foi retirado de um outro lugar. Pertence ou foi dito por outro sujeito do discurso, tá? Aqui, no caso, nós temos a propaganda. Foi a propaganda quem trouxe, né, que trouxe esses verbos. Então, nós temos use, compre, beba, coma, prove, e também o verbo pensar, tá? Os verbos, como nós dissemos, a todo momento eles marcam a construção dos textos. Eles são chefões, eles mandam ali no texto. Por quê? Porque é o verbo que indica o quê? Ação, tempo, modo, pessoa, certo? Então, é o verbo que vai expressar tudo isso, que vai nos localizar no tempo, que vai indicar a ação que está sendo executada pelos sujeitos, tá certo? Então, a função dos verbos em todo o texto, ou em praticamente todos os textos, né? Textos em prosa, poemas, contos, crônicas, texto jornalístico, resenha, relato pessoal e tantos outros, é imprescindível, ou seja, professora, que palavra bonita, né? Imprescindível, pois é, significa que não pode faltar, tá? Mas aqui nós temos os verbos conjugados nos tempos e modos que já conhecemos, né? Então, o verbo, de maneira geral, ele é classificado, ou ele pode indicar modo, pessoa, número, tempo e voz, né? E quais são as formas nominais dos verbos? O que são essas formas nominais? Se vocês observarem, olha a nomenclatura que nós temos. Nós temos formas nominais.
Qual é a classe gramatical que nomeia as coisas? Qual é a classe gramatical que dá nome aos sentimentos, às pessoas, aos objetos? Muito bem. É o substantivo, não é? É aquela palavra que nomeia, que dá nome. Pois é, a forma nominal do verbo é o nome do verbo. Olha que coisa simples, né? É o nome do verbo. E é a partir dela que todos os outros tempos e flexões vão se organizando, tá? Então, a forma nominal é o nome do verbo. Tá? É como se o verbo funcionasse como substantivo, às vezes como advérbio também, tá? E nós já estudamos isso. Então, as formas nominais são 3. Quantas são as formas nominais? 4? Não, são 3. Quais são elas? A primeira, gerúndio, a segunda, particípio e a terceira, infinitivo. Mais uma vez, a primeira forma nominal do verbo é o gerúndio, a segunda, o particípio e a terceira, o infinitivo. A ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Então, não significa dizer que se eu inverter aqui, vai dar problema. Eu posso dizer particípio infinitivo, infinitivo, gerúndio, particípio. Essas são as formas nominais dos verbos. Vamos lá. Então, formas nominais, né, elas não apresentam flexões para indicar variação de tempo e modo, tá? Isso é muito importante. Não indicam variação de tempo e modo, via de regra. E nós trouxemos aqui esse texto, né, que diz o seguinte, gramática Gramática em Quadrinhos, que diz o seguinte, ó, que o novo ano transcorra nas formas nominais do verbo. Como será que um ano pode transcorrer nas formas nominais dos verbos? Vamos entender com calma, certo? O primeiro modo, né, verbal, é o infinitivo. Ele expressa a ideia da ação. Ele é como se fosse, de todas essas formas, o nome mesmo, sabe? O nome do verbo. Sempre terminado em R, certo? Sempre terminado em R. Então, que o ano inicie no infinitivo, com as ideias, ó. Descansar, planejar, sonhar, refletir, agradecer, sentir. Que regularidade nós encontramos aqui? Ou seja, qual é a característica que se repete em todos esses verbos que aparecem aqui? Todos eles possuem um sentido diferente. Todos eles são escritos de formas diferentes, são pronunciados de formas distintas, mas o que faz com que esses verbos sejam de algum modo semelhantes? A presença do R no final. Então, descansar é um verbo de primeira conjugação, né? Nós temos aqui descansar, AR, refletir, IR, sonhar, AR, planejar, AR, agradecer, ER, sentir, IR. Professor, então, quer dizer que todas as vezes que o verbo estiver nessa forma aqui, nesse formato, ele está no modo infinitivo? Sim, ele está no modo infinitivo, tá? E o infinitivo, ele possui duas classificações, né? Ele pode ser dividido em pessoal e impessoal, tá? Pessoal e impessoal. Pessoal, quando se refere a uma pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Vocês lembram? Né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, todas as vezes que o verbo se refere a uma pessoa do discurso, ele é pessoal, porque se refere a uma pessoa do discurso. E ele também pode ser, pessoal, impessoal. Olha só, olha o prefixo in, ou seja, não é pessoal. Não se refere a uma pessoa do discurso, tá? Então, essa é a classificação. Aqui
slide seguinte, eu trouxe apenas as pessoas gramaticais para que nós possamos relembrar juntos, tá? Nós temos as pessoas do singular e temos as pessoas do plural. Eu, tu, ele e ela, no singular, nós, vós, eles e elas, no plural, certo? Então, observem alguns exemplos e vamos analisar. Viver é lutar. Olha só, viver, né? Por exemplo, viver. Ele está no modo infinitivo, né? Olha a terminação em R. Ele se refere a alguma pessoa do discurso? Quem vai viver? Você, eu, tu, ele? Não está dito aqui. Se não se refere a uma pessoa do discurso, ele é pessoal ou impessoal? Muito bem, ele é impessoal. É preciso arrumar esses livros. O que é preciso? Arrumar esses livros. Mas quem vai arrumar? Não está dito aqui, correto? Correto. Logo, nós estamos diante do verbo no modo infinitivo. Pessoal ou impessoal? Impessoal. Por que impessoal? Porque não se refere a uma pessoa do discurso, tá? Agora nós temos, é bom saíres agora. Saíres. Olha aí, se refere a alguma pessoa do discurso? Sim, ao tu, né? É bom tu saíres agora, tá bom? Então, nesse caso, nós estamos diante do verbo no modo infinitivo pessoal, tá bom? Pessoal, porque se refere a uma pessoa do discurso que é tu. Agora, nós vamos para a segunda forma nominal. A primeira, infinitivo. A segunda, gerúndio. O gerúndio, ele exprime, ele expressa, indica uma ação em processamento, uma ação em andamento, uma ação em curso. Ela não foi acabada, ela não foi concluída. Quer um exemplo? Olha só. Eu estou falando. Eu estou trabalhando. Eu estou vivendo. Eu estou... O que você está fazendo agora? Estudando, né? Então, percebam. Quando nós dizemos falando, fazendo, né? Menino, tu já lavou a louça? Eu estou lavando. Ou seja, quando você diz que está lavando a louça, que está varrendo a casa, né? Você está dizendo que não terminou a ação, mas já começou. Ela está em processamento, certo? Ela não foi acabada, ela está acontecendo. Olha aí, que o nosso ano também decorra no gerúndio. Como? Buscando, produzindo, amando, acreditando, aprendendo, ensinando. Mais uma vez, nós temos vários exemplos aqui, com sentidos diferentes, escrita diferente, pronúncia diferente, mas alguma coisa é parecida aqui. Que característica é essa? A presença do NDO. NDO. Procura comigo, vamos entender isso? Olha só. Buscando, NDO. Produzindo, NDO. Amando, NDO. Ensinando, NDO. Aprendendo, NDO. Acreditando, NDO. Então, galerinha do sexto ano do ensino fundamental, todas as vezes que você encontrar, ouvir falar, ou mesmo ler em algum texto, essa forma, tá? Acreditando, essa marca NDO no final do verbo, você precisa lembrar. Essa forma verbal é qual? Infinitivo? Não. Gerúndio, tá? Gerúndio, porque a ação está em processamento. É muito comum, por exemplo, a gente entrar em contato com alguma empresa, né? Algum banco, alguma empresa para solucionar algum problema, e aí
a pessoa que atende diz: olha, estamos passando a sua ligação. É muito comum isso acontecer, né? Estamos passando, estamos fazendo a solicitação, estamos acompanhando a sua entrega, tá bom? Então, isso é gerúndio, ação em processamento, ação inacabada. Olha o exemplo. Algumas pessoas, vendo a brincadeira das crianças, começaram a rir. Então, nós temos aqui no canto direito algumas crianças pulando a amarelinha e algumas pessoas vendo começaram a rir. Provavelmente lembrando do tempo em que eram crianças e brincavam assim também. Tá? Então, vendo. Elas continuaram vendo, elas estavam vendo. Foi uma ação que se prolongou no tempo, tá? E depois nós temos também o particípio. O que é o particípio? O particípio, gente, é a forma nominal que expressa uma ação diferente do gerúndio. Né? Diferentemente do gerúndio, o particípio ele expressa uma ação acabada, terminada, concluída, finalizada, certo? Vamos observar os exemplos. Olha, que o nosso ano termine no particípio. Conquistado, merecido, comprometido, entusiasmado, reconhecido, alcançado. Observem que há, né, o ido, ado como terminação aqui e nós temos nos verbos a depender, claro, né, das pessoas das pessoas gramaticais, a depender, na verdade, né, da conjugação, melhor dizendo, né, se termina em AR, IR, ER, se é regular ou irregular, nós temos essa alteração. Mas vemos que há sim uma regularidade aqui, né? Ado, ido, certo? Então, indica o quê? Ação acabada, ação finalizada. Exemplo, acabado o teste, todos se retiraram. Acabados os testes, todos se retiraram. Né? Então, todos foram embora depois que o teste acabou, depois que a prova acabou. Tá? É isso que nós entendemos aqui. O particípio indica uma ação acabada, finalizada. Outro exemplo. Acabada a aula, todos se retiraram. Acabadas as aulas, todos se retiraram. Vamos trocar o acabada por encerrar, né? Encerrada a aula, todos se retiraram. Finalizar. Finalizada a aula, todos se retiraram. E assim sucessivamente. O particípio sempre indica uma ação finalizada, uma ação acabada. Um exemplo de particípio muito comum para que você nunca mais esqueça. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando era possível acompanhar os pais numa compra, né, ir ao supermercado, fazer uma compra, por exemplo, é muito comum encontrarmos, né, às vezes estamos numa fila, mas quando chega a nossa vez, uma moça pega uma plaquinha e coloca lá em cima, encerrado, né, particípio, né, não é encerrando, não é encerrar que eles usam na plaquinha, porque se usassem assim, o sentido seria outro, mas não, eles apresentam lá, encerrado, ou seja, ação acabada, fato consumado. Noutras palavras, procure outro caixa, né? Se dirija a outro caixa, porque este aqui não te atenderá mais, tá bom? Então, esse é um exemplo prático, um exemplo da nossa vida, do nosso cotidiano, que nos ajuda a compreender esse conteúdo, tá? E aí nós temos, como foi mencionado anteriormente, a forma regular e a forma irregular de quem? Do particípio, tá? Só lembrando, infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. E agora nós temos o particípio que tem forma regular e forma irregular. Então, na forma regular,
nós temos a seguinte terminação: ado ou ada e ido ou ida. Exemplo: ela teria aceitado todo o dinheiro. Aceitado, ado. Pedro já tinha falado exageradamente sobre o assunto. Falado, terminação ado. Por quê? Porque tanto aceitar quanto falar são verbos regulares. Ou seja, o radical desses verbos, vocês lembram do que é o radical, né? Aquela parte não flexionada, aquela parte que não muda. Então, o radical desses verbos, ele não muda. Durante toda a conjugação, em todos os tempos e modos verbais, ele permanece o mesmo, tá? Já na forma irregular, nós temos algumas terminações diferentes, como é o caso de TO ou SO. O almoço está feito, né? E espera por todos. O gatinho foi expulso da brincadeira. Isso porque fazer e expulsar, que são verbos irregulares, ou seja, o radical sofre algumas alterações a depender do tempo e da pessoa gramatical, né, em que o verbo for conjugado ou flexionado, tá bom? Então, quando o particípio é irregular, nós temos essas terminações diferenciadas, TO ou SO, na maioria dos verbos, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido. Apenas recapitulando aquilo que dissemos, olha só. Nós temos as formas nominais dos verbos que são, né, como funcionam muitas vezes como substantivos, como advérbios, são o nome ou os nomes do verbo, tá? Vamos lá. Quantas são as formas nominais? 3. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. E as classificações? O infinitivo pode ser pessoal, quando se refere a uma pessoa do discurso, ou impessoal, quando ele não se refere a uma pessoa do discurso. Temos o gerúndio, que indica uma ação em andamento, uma ação inacabada ou em processamento. Exemplo: falando, fazendo, dizendo, vivendo, correndo, brincando, trabalhando, estudando e por aí vai, certo? E por fim nós temos também o particípio, que indica uma ação o quê? Acabada, finalizada, encerrada. As formas podem ser no particípio regulares ou irregulares. As regulares, geralmente terminadas em... Qual é o formato? Vocês lembram? Né? As regulares, ado ou ido. E as irregulares, na maioria dos verbos, TO ou SO. Ok? Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha aprendido bastante. Na próxima aula, faremos alguns exercícios. Obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.